No ar, o programa 10 Minutos Sobre. Informação direta, sem perder tempo. Eu sou Juliana Knauer, aluna do 4º período do curso de jornalismo, e no programa de hoje recebo o dentista André Moreira para falar sobre saúde bucal. 10 minutos sobre. 10 minutos Sobre. 10 minutos sobre? 10 minutos sobre. Entre 2013 e 2019, a Pesquisa Nacional de Saúde revelou que apenas 53% dos brasileiros usam fio dental, escova e creme dental corretamente, e 89% escovaram os dentes menos de 2 vezes por dia. Essa falta de cuidado pode levar ao desenvolvimento de doenças bucais como cáries dentárias e doenças periodontais, assim como o agravamento de diabetes e problemas no coração. Segundo o Instituto do Coração, 45% das doenças cardíacas estão ligadas a infecções bucais. A periodontite severa é a 6ª doença mais prevalente em humanos. Já a doença cárie é muito comum, afetando 60% a 90% das crianças em idade escolar e a maioria dos adultos, segundo a OMS. Esses dados destacam a necessidade urgente de promover hábitos de higiene bucal mais eficazes para proteger a saúde geral da população. André, como a má higiene bucal pode contribuir para o desenvolvimento de doenças sistêmicas? A falta de cuidado com a higiene bucal, ela num primeiro momento vai trazer os problemas bucais, né? Como a cárie e os problemas gengivais, a gengivite, a periodontite, que são todas formas de infecção. Ou seja, você tem bactérias presentes na boca. Essas bactérias, elas podem ter acesso a outras regiões do corpo. Por exemplo, a garganta é muito próxima, né? Você pode aumentar, então, o risco de infecções ali naquela região, por exemplo, por conta de uma boca muito contaminada. O fato é esse, que aquela velha máxima de que a saúde começa pela boca, ela vale muito ainda, né? Porque a gente tem essa comunicação da boca com todo o resto, do todo o sistema digestivo, e a gente tem problemas mais específicos relacionados também à parte cardíaca e circulatória, com bactérias que a gente encontra nas lesões periodontais, por exemplo. E qual a relação entre doenças bucais como a gengivite e doenças cardíacas? Então, essa é uma pergunta já bem específica e talvez o que é mais importante a gente falar da relação entre a saúde bucal e problemas sistêmicos são os problemas cardiovasculares. Existe estudo realizado de 2019, um estudo recente feito pelo INCOR, né, que mostra como há uma correlação importante entre a saúde bucal e os problemas cardíacos, né? E ele fala que cerca de 45% das doenças cardíacas têm origem dentária e 36% das mortes das mortes por problema no coração estão relacionadas também a problemas de saúde bucal. Então, esse é um fato realmente, não é um fato novo, mas ele se confirma a cada estudo e é muito importante que seja isso divulgado de forma maciça para as pessoas entenderem que não é uma questão de fazer uma limpezinha no dentista. Ele precisa realmente de um cuidado com o corpo todo e esse cuidado vai ser incluído também a saúde bucal, a visita regular ao dentista, né? Em relação às crianças e os idosos, como a cárie dentária pode influenciar na saúde deles? Em relação às crianças e aos idosos, a gente sabe que são grupos mais frágeis. Tem a saúde que precisa ser cuidada com uma atenção maior. Então, é normal, é natural que a gente se preocupe ainda mais em manter uma saúde bucal, já que a gente sabe que a boca é uma porta de entrada, né? Ela tem uma relação estreita com o sistema digestivo, com o sistema respiratório. Então, quanto mais você cuida para que aquele ambiente bucal seja um ambiente saudável, mais você promove saúde para esse paciente. E no caso das crianças e dos idosos, isso é mais importante ainda pela facilidade com que esses grupos de pacientes têm de complicar
uma infecção, por exemplo. E quais os principais sinais de que uma condição bucal pode estar afetando a saúde geral do nosso corpo? Não é tão simples para um paciente identificar em um sintoma sistêmico mais genérico uma relação direta com uma questão de saúde bucal, né? Então, o que é mais prático e objetivo para a gente passar para as pessoas é que a saúde bucal deve ser sempre mantida. E questões como gengivite, por exemplo, sangramento gengival. A gente ouve às vezes as pessoas falando que minha gengiva sangra mesmo normalmente. Não existe isso, não é normal. Isso está fora do normal. Se a gengiva sangra, você está com uma gengivite, uma inflamação gengival. Ela precisa ser tratada, ela precisa ser resolvida. Não pode ficar com aquele quadro de gengivite permanente. Se você tem um dente que dói, que tem uma cárie aberta, às vezes claramente aberta, se você tem uma área da sua boca em que sempre que você come, o alimento fica retido ali, você tem que ficar sempre limpando, passando fio dental, ali você vai ter uma predisposição a formar uma cárie, a formar inflamação gengival, uma eventual infecção. Então, tudo isso daí a gente precisa estar monitorando. Para o paciente, o mais fácil é exatamente ele monitorar a sua própria saúde bucal e não ficar tentando relacionar determinados sintomas com uma possível influência da saúde bucal. Se a saúde bucal estiver ok, os sintomas que vão aparecer na sua saúde sistêmica, você vai consultar o médico para entender o que está acontecendo. Mas o melhor caminho é sempre cuidar primeiro da saúde bucal. É o mais simples, o mais fácil do próprio paciente monitorar e aferir se ele está com saúde bucal ou não. Quais as medidas preventivas podem ser adotadas para evitar que problemas bucais se transformem em doenças? Bom, em relação à prevenção sempre é a forma mais eficaz, mais simples e mais barata de evitar problemas de saúde, né? E no caso da saúde bucal não seria diferente. Começando pelas crianças, a gente deve ter o cuidado de orientar corretamente a escovação. Tem que ter sempre um dentista ali acompanhando o desenvolvimento da dentição da criança. Evitar o consumo excessivo de sucos adoçados, bala, refrigerante, que açúcar em excesso vai aumentar o risco de cárie dessa criança. Então, trabalhar sempre nesses dois pilares, a dieta e a higiene. Nos adultos, a gente vai acrescentar a necessidade do uso constante do fio dental. O fio dental vai evitar os problemas de saúde gengival, a gengivite, o acúmulo de placa ali na região da gengiva e também as cáries entre os dentes. Então, são dois problemas que vão, como já falamos, aumentar o risco, inclusive, de problemas sistêmicos por causa da presença de bactérias na cavidade bucal. Então, a prevenção inclui a dieta, o cuidado com a higiene e o terceiro pilar da prevenção é você ter o contato permanente com o seu dentista. Um dentista que conheça o seu histórico, que tenha tudo anotado sobre a evolução do desenvolvimento da sua arcada, que você não passe de uma clínica para outra atrás de um convênio ou de um preço melhor para fazer uma limpeza, mas que não há nunca uma continuidade naquele cuidado com a sua saúde. Não há nunca um profissional que já conhece o seu histórico, que tem um comprometimento com você. Então, eu acho que você ter um dentista que cuide especificamente de você e acompanhe toda a sua história, do seu desenvolvimento, da sua cavidade bucal, que saiba o histórico de cada restauração que foi feita, isso aí vai fazer uma diferença muito grande
na qualidade da saúde bucal que você vai ter ao longo de toda a sua vida. O programa 10 Minutos Sobre recebeu o dentista André Moreira. André, muito obrigada pela sua participação. Gostaria de agradecer, Juliana, pelo convite para participar desse bate-papo. É sempre muito bom a gente falar sobre saúde bucal, porque a gente está falando sobre saúde geral também, e principalmente no aspecto da prevenção, já que a prevenção, como a gente já disse, é a forma mais barata, mais simples e mais eficaz de manter a saúde. Agradecemos aos nossos ouvintes e para conhecer esses e outros programas é só sintonizar a rádio Uva Barra. Esse episódio tem a produção de Vitor Luiz Leite e Juliana Knauer, roteiro Juliana Knauer, apresentação Juliana Knauer, edição de áudio Vitor Luiz Leite, coordenação da rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto. 10 minutos sobre. Rádio Uva Barra.